sabes por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte desta conversa com a música, cantora, atriz e terapeuta Maria Antónia Mendes, Mitó, depois de ouvirmos no final da primeira parte um áudio surpresa da sua grande amiga, a música Sandra Batista. Bom, antes de mais, que comentário tens para esta mensagem da Sandra? Uma amizade que começou em 2004 com o projeto Anaifa, pelas mãos de João Aguardela, não é? Exatamente. Bom, estou assim ainda um bocadinho abananada com esta mensagem, não estava nada à espera. Eu estive ontem com ela já tinha gravado isto. Sei. Ai, meu Deus. Vou matá-la de beijos. A Sandra é incrível. Aliás, eu vou querer este texto, eu vou querer ficar com este áudio, porque claro. eu acho incrível. Enfim, devo dizer que, respondendo aos elogios que ela me faz, que a Sandra é uma pessoa incrível. Eu não estou só a dizer isto porque ela agora também me elogiou. Muito do que eu sou enquanto mulher empoderada, eu devo à Sandra. A Sandra ensinou-me quase tudo acerca do meu empoderamento e deu-me muita autoestima. Foi? Muita. A Sandra é uma pessoa extremamente vertical e faz determinadas coisas que fizeram com que eu desejasse imitá-la. Portanto, há pequenas coisas que eu a copio, nomeadamente uma coisa que eu aprendi com ela e que me trouxe uma leveza desmesurada à minha vida, é aprender a descartar. A largar peso? A largar peso. O que é que isso quer dizer? Já foi, tudo. Ou seja, coisas, pessoas, amizades, roupa, objetos, o passado, aquela coisa lânguida, lamechice, não, ponto final. Não, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Vive o momento, vive o momento melhor que possas e saibas. O momento é agora. Vive, e depois de viveres o que tens a viver, pronto, acabou. Esse momento acabou. Não há cá choramingar, não há cá o saudosismo, a lamechice. Pronto, não é como produtiva e muitas vezes é... Despoja-te, aparta-te das coisas, pronto, descarta. Mais racional, mais racional em determinados momentos. Eu nem sei se é bem racional, porque a Sandra também é muito intensa emotivamente, e eu também, não é? Mas depois quando chega o momento em que uma coisa acaba. Pronto, acabou. Passa para outra. Descarta.
E as coisas tóxicas, saber largar essas Devo seja à Sandra amizades e amores, toda a gente estará a reconhecer-se, a identificar-se. Estamos a falar de um lugar comum, que é amizades e amores tóxicos, largar a carga. Largar a carga. Saber identificar. Isso aprendi completamente com ela. Deu-me um grande tónico de autoestima. Trabalhar com ela era um empoderamento. Ela é uma mulher muito poderosa e carrega a bateria de todas as mulheres que estejam ao pé dela. Uau. E eu senti isso ao longo da vida e a ela devo imenso. Conheceste-a com o projeto da Naifa, companheira de João Agordela, e portanto foi uma amizade que foi crescendo, e ela fala de uma amizade codependente, porque são a força uma da outra também, sim, não é? A partir de 2009 fomos. Naquele momento, pelo que sei, numa homenagem ao João Agordela, que de resto ela vem substituir ela o João. Sobe a palco na também, Naifa. ou seja, eu e o Luís Varatojo não sabíamos muito bem o que fazer, não é? Depois do João falecer, aguardámos uns meses e depois um dia encontrámos-nos e clarissimamente entendemos que a única maneira da Naifa voltar a tocar seria com a Sandra no lugar do João. Para mim não me seria, lá está, como a música para mim serve um propósito, tem de ter aquele propósito, haver um baixista no lugar do João que nada tivesse a ver com ele, não me ia encaixar. Por mim eu teria encerrado a Naifa naquele momento se a Sandra não tivesse aceito tão generosamente este convite para fazermos o luto todos juntos e fazermos essa digressão em 2009, de homenagem ao João, com a Sandra a tocar no lugar dele. E realmente a nossa química foi crescendo no palco. Nós tínhamos uma química incrível e que depois, com o fim de Naifa, ela se traduziu na fundação das Senhoritas. Aliás, devemos Senhoritas a uma das músicas da Naifa. E pronto, foi quase como se fosse uma piada, porque éramos as Senhoritas da Naifa. Literalmente. E assim foi. E pronto, e é realmente isso que dizes da codependência, mesmo com o fim de Senhoritas, ainda hoje temos isso, somos muito amigas e, como vês no texto dela... E é maravilhoso perceber que, embora agora não tenham o projeto ativo a tocarem nos palcos, vocês encontram-se para tocar. Sim, não é tantas vezes quanto deveríamos, mas sim. E vamos agora participar também no filme de uma realizadora. Vamos entrar como Senhoritas, banda, no filme da Leonor Noivo, que está neste momento a rodar. Vamos ter uma aparição. Não sei se estou a fazer spoiler, não sei se a Leonor quer, mas pronto, já está. Mas é um teaser, funciona como vejam, não é? Pronto, exatamente. Não sei, o filme só estreará, provavelmente daqui a muito tempo, mas... Pois... Porque ainda nem gravámos a cena, mas vamos gravar em breve. Estão a preparar. Estamos a preparar-nos. Muito bem. E recordámos um pouco a Naifa. Foi uma fase muito importante da tua vida, imagino, não é? Sim, de sim. vocês todos, não é? Sim. Como é que a recordas hoje em dia, olhando pelo retrovisor? Olha, é uma fase muito importante para a construção da minha identidade. Pessoalmente é assim que eu olho para isso. De mim para comigo. Identidade artística, não ambas, só. Ambas. Artística e pessoal. No panorama da música portuguesa, com este distanciamento, eu acho que foi uma banda muito importante. Foi mesmo. Eu acho que foi importante o que fizemos. Não sei se foi o mais bem tocado, o mais bem dito, o mais bem cantado, mas sei que o que fizemos teve importância. E é muito bom. E é muito bom regressar à Naifa. A Sandra fala de ti de muitas maneiras maravilhosas, diz o evidente. Tens uma voz ligada ao coração, sedutora, e uma voz ligada ao fígado. Eu adorei esta parte. Não vou... Capaz de cantar e dar sentimento até a uma lista telefónica ou de supermercado. Como é que te relacionas com esta ideia?
Não sei, eu não sei se isso é bom, mas pronto, ok. Não, é porque dás de ti. Sim, ok. Por acaso, é de fazer essa tentativa uma vez, já que ela lançou isso. Olha. Agora, Sandra, aqui em direto te digo, agora vais ter de te aguentar à bronca e vamos tentar fazer uma música com uma lista telefónica, um folheto de supermercado. Epá, isso, Vai ter eu de quero ser. ouvir isso. Não, ela agora Não, lançou este repto. senhoritas a fazerem música com Vai ter de ser. uma lista de supermercado, por exemplo. Eu quero ouvir isso. Que maravilha. Tu sempre foste assim, intensa e inteira, como estamos aqui a dar conta. Que pergunta tão interessante. Não sei. O que é que achas? Olhando para trás, desde miúda, adolescente, foste forjando isso. Há pouco falavas da personagem que querias em palco. Mas há em ti essa energia. Essa energia está em ti. Não é forçada, não é postiça. Sim, sempre fui uma pessoa com muita energia, muito enérgica. Intensa. Talvez. Não sei se sou a melhor pessoa para responder a isso. Mas tens-te dado conta de que trazes essa matéria contigo desde sempre? Ou foste trabalhando também? Fui trabalhando também. Talvez venha alguma coisa de nascer. Alguma coisa tem de vir, não é? Mas fui trabalhando. Isso trabalha-se, não é? Nós fazemos muitas escolhas na vida. Há algumas coisas que nós não escolhemos, mas que eu acho que até são poucas. A maior parte das coisas é uma escolha. E escolhemos com um sim ou com um não? Ou com o tempo? Ou com o silêncio para pensar? Com ambos. Nós podemos escolher tornar-nos mais fortes. Nós podemos escolher crescer, amadurecer. Sim. Foi o que estavas a dizer há pouco. Com a ajuda da Sandra também. Muitas vezes fiz essa escolha. Eu optei, eu podia ser outra pessoa completamente distinta. E ao longo da minha vida fui fazendo opções. Não, eu quero ser assado, não quero ser assim. Uma espécie de forjar uma versão nossa, mais forte, mais madura, com mais maturidade, com mais consciência política, com mais... Foi uma opção. Aliás, dava muito menos trabalho se assim não fosse. Mas optei por isso, sim. E toda a gente o pode fazer, se quiser. Claro. Fazer uma versão melhorada de si mesmo. Claro que sim. Verdade. Também acho. E acho que é a melhor forma de estarmos aqui, vivos, tentarmos ser a nossa melhor versão. Agora, quanto à pergunta da Sandra? Vamos à pergunta da Sandra, era mesmo isso, ou seja, esse olhar político que se sente enquanto cidadã, enquanto na música e nos projetos onde te envolves, pode ganhar outra forma. Poderás associar-te, ter um papel mais ativo na política? Eu não posso dizer que sou uma pessoa sem papel na política, porque eu já tenho algum. Talvez tenha passado despercebido a algumas pessoas, mas eu tenho algum. Dei-me conta, sim. E inclusivamente uma vez fiz parte das listas para a Assembleia Municipal de Lisboa. De que partido? Do Partido Comunista Português, que é um partido que eu alegremente milito. Mas a Sandra pergunta se terias vontade, se poderá acontecer, te envolveres mais na política, eventualmente concorreres estás na lista para outros cargos, não sei. Olha, é uma pergunta pertinente. Ou não fosse feita pela minha querida amiga Sandra Batista. Eu acho que num horizonte próximo não acho que isso seja possível e sou muito pragmática na resposta ao porquê. Mesmo por pura falta de tempo. Eu olho para a política como uma questão que exige dedicação e tempo e seriedade. Portanto, eu só vejo a política dessa maneira. E neste momento eu não tenho qualquer nesga de tempo na minha vida para levar a cabo um projeto com tamanha seriedade. E, portanto, se algum dia isso acontecer, eu vou ter de estar desprendida de tempo. Mas vês no horizonte estares mais
por inteiro Teria de com outra acontecer ambição na política. Ambição nunca. Isso é uma palavra para mim completamente incompatível Ou com aquilo. mais disponível para a política. Com a maneira como eu vejo a política é antagónica à palavra ambição. Portanto, a política para mim é uma maneira de servir as pessoas que me elegem. Portanto, e fizeste seria bem estar a ao corrigir-me, serviço. mas a palavra ambição está muito ligada à palavra política. Foi Pois está, eu sei. instintivo, Eu não sei é? que sim. Infelizmente. Infelizmente. Não é? Que é Portanto, mas o cargo, a o política lugar. É uma coisa quase missionária. É uma coisa muito próxima, no meu ponto de vista, muito próxima quase do que fazem os missionários. Certo, mas ao mesmo tempo há o jogo político. E o jogo Infelizmente. E jamais entraria nele. Mas ao estares, se estiveres na política, há uma série de tabuleiros, chamando assim, isto usando aqui as imagens do jogo, em que ao estares presente Lá está, terás se calhar, de colocar, não é? Se calhar aí é uma resposta a esta pergunta. Se assim é, eu não estaria na política. Eu adoro jogar às cartas. Desafia-me para uma sueca numa noite de verão. És boa? Não sei se sou boa, mas gosto de jogar às cartas. Tens bom perder? Acho que sim. Também gosto de ganhar. Também gostas de ganhar. Mas assim, às cartas, ao Catan, ao Monopólio, eu adoro fazer essas jogatanas numa noite de verão nas minhas férias. Agora, na política, para mim até quase que me arrepio ouvir essa... E, portanto, se é para isso, não, jamais. Porque não jogo... É possível estar na política... Acho que sim. Noutra dimensão na política, de outra maneira. Eu quero acreditar que sim, mas como não estou, se calhar estou enganada. E se estou enganada, não me verás na política. E não é possível... eu não iria para a política jogar com absolutamente nada. E não é possível, ainda assim, no meio termo, fazer a revolução na festa. Ou seja, estar no tabuleiro, não é? Com determinado tipo de códigos e formas de estar eventualmente viciadas no jogo político, partidário ou entre partidos, não é? E tentar fazer diferente, mas estando lá, não é? Eu acho que há muita gente que está a tentar fazer isso. Mas não sei, não tenho tanta proximidade com os agentes políticos do tabuleiro para dizer com toda a certeza se é possível, se não é possível. Eu espero que seja possível, porque senão também tudo isto desanima-me. Não, e tu, enquanto mulher, sentes que era importante ver mais mulheres em cargos de maior destaque? Sem dúvida. Num governo, na Assembleia, em cargos diretivos, nas administrações, obviamente. Pois. Obviamente. Nunca tivemos uma primeira-ministra eleita, nem uma Presidente da República. Pita Silva não foi eleita. Nem uma Presidente da República. Enfim, muito caminho há para andar. Há bocadinho falávamos sobre isso, sobre o feminismo. Há muito caminho para andar. Muito caminho. E os tempos estão diferentes neste campo? Bom, eu, apesar de tudo, não quero ser injusta. E eu acho que já estiveram piores. Mas quando olhamos para os números da desigualdade de género, e estás certamente atenta, ainda se aponta mais de 100 anos para que a igualdade de género esteja a par na igualdade salarial, no acesso a determinados cargos de topo. E coisas até bastante mais silenciosas do que essas, que são importantíssimas, e se calhar, porventura, até tem de se começar por essas, que são mais visíveis. Mas há coisas muito mais silenciosas, que têm a ver com respeito e com empoderamento. É diário, é uma coisa que acontece, talvez e digo isto não é com qualquer tipo de preconceito, mas realmente há muitas coisas que eu acho que um homem nem sequer se apercebe. Pois. De diferenciação de tratamento. Dá-me exemplos que tu sentes, ou que uma mulher sente na base diária. E que tu sentes na pele? Por exemplo, se eu tiver de tratar de algum assunto, se eu tiver de telefonar para alguém para me vir fazer um arranjo qualquer à minha casa,
ou se estiver a falar ou com um serviço público ou até privado, com um call center de um banco, há um tratamento diferente para mulheres e para homens. Eu sinto isso, é evidente, é muito mais evidente. Condescendente, mais paternalista? Condescendente, paternalista, com mais facilidade se assume que nós somos um bocadinho mais burras, que não têm de se explicar exatamente os procedimentos que se estão a fazer, que se são pessoas que vão arranjar alguma coisa, há alguma displicência e que eu depois assisto, que sei que com homens não há com tanta facilidade, enfim. Mas além disto, pronto, no dia a dia é muito, todas as mulheres que me estão a ouvir sabem do que eu estou a falar, é muito comum sentirmos aquele paternalismo, aquela desconsideração muito subtil em quase tudo. No indizível. Sim. E quem faz frente a isso e faz notar isso, muitas vezes é conotada com a palavra histérica e outros adjetivos manhosos, podemos dizer assim. Tu não te importas de vestir esse papel? Não. De incomodar, não te importas de incomodar? Nada. Aliás, e assumi o meu papel na música também por esse ponto de vista. Não me importa nada de ser a que incomoda, aí não me importa nada, de ser a disruptiva, a que vem dizer coisas com as quais a pessoa se confronta, e não me importa nada. Sente-se olhares de lado. Eu há pouco falava de vocês enquanto banda, mas agora dirigindo a ti, que nota-se que vocês não se importam nada de agitar as águas fétidas que aí andam. Sim. Mas há sempre faturas. Sabemos, há sempre uma certa fatura, ou eventualmente, quando incomoda, quando mexemos com os sistemas ou com o poder, estranho será se não acontecer nada, né? Tu sentes alguma coisa? Até agora, do teu lado? Em relação à cara de espelho, ainda não senti nada. Menos chamarem menos a banda? Não. Não, olha, até acho que, como disse há bocadinho, até acho que tocámos muito este ano. E também te digo uma coisa, se em alguma circunstância não chamarem cara de espelho para tocar porque nós dizemos coisas que vão incomodar a plateia que está lá ou que incomoda quem está a organizar, porque, eventualmente os CEOs dos festivais ou assim, ou os patrocinadores, não é? Fazem-nos um grande favor. Se assim for, estou a falar pelos 6 e espero não estar a cometer nenhuma injustiça. É o chamado temos pena. Temos imensa pena, mas não. Só que não. Temos mais que fazer. Um bocadinho mais que fazer, porque temos mais músicas a denunciar coisas para fazer. Há mais músicas para vir aí? Claro, estamos a trabalhar. Estão a trabalhar em mais arduamente. Música. Arduamente? Arduamente. Árdua. Pausa, mente. Gosto. Sim. Tenho mais um áudio para ai meu Deus, tu arduamente batas-me do coração hoje. Pronto, isto nem podia ser de outra maneira contigo. Então, cá vai. O segundo áudio. Será que adivinhas quem é? Ai, não sei, não faço ideia, já estou a ficar nervosa. Vá, respira fundo, vamos. Olá amigos, venho aqui interferir na vossa conversa, que já deve ir longa e bem proveitosa. Deve estar a ser uma bela conversa, que eu espero depois ouvir. Estou aqui a gravar este momento de reality TV, de daytime TV, para surpreender o entrevistado, que imagino que a Mitó não goste nada, mas eu também não podia deixar de corresponder ao pedido que me fez o Bernardo. E já agora aproveito para fazer aqui uma ligação, não sei se vocês já a fizeram, mas Mitó, não sei se sabes, mas temos em comum no nosso património os três uma pessoa como o António Pires, porque o Bernardo foi meu colega de faculdade, eu acho que não logo no mesmo ano que eu, porque ele é ligeiramente mais novo, mas andámos no ISCS nos anos 90 e andávamos ali pelos corredores do Palácio Burnet, à Junqueira, em Lisboa, quando o António Pires, encenador, diretor artístico do Teatro do Bairro,
chegou para, enfim, coordenar o grupo de teatro universitário. E eu acho que ainda nos cruzámos, Bernardo, mas tenho a ideia, não tenho a certeza se tu chegaste a ter alguma sessão com o Pires ou se ainda foi naquele momento inicial em que estávamos ali à procura de alguém. Isto tudo para, enfim, fazer esta pequena introdução, indo direto ao assunto. Eu e a Mitó temos uma grande história, enfim, a história é essa que continua a ter os seus capítulos, inclusivamente esta semana, aqui com uma história bastante intensa, que por acaso está ligada aos podcasts do Expresso. Enfim, mantenham-se atentos que vão perceber dentro de poucos dias a que é que eu me estou a referir, enfim, aqui na criação de uma identidade sonora que eu não podia deixar de pedir à Mitó para me ajudar e para construir, ela e os nossos amigos próximos, e fruto também das nossas aventuras por muitos sítios deste mundo, enfim, em que pude assistir a essa capacidade magnetizadora da Mitó. Quem a conhece fica logo vacinado e mitosado e não quer deixar de conhecer melhor. Isto acontece repetidamente em vários sítios do mundo, mas a Mitó há muitas outras coisas. É protetora, é uma pessoa com uma dimensão espiritual, mas simultaneamente intelectual, porque estas coisas não são contraditórias. E com uma dimensão ética e de cidadania absolutamente inspiradora e exemplar, e enfim, é a minha irmã, não de sangue, mas de vida, e pronto. E é suposto fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer uma pergunta à Mitó, porque a pergunta que eu faria era onde é que vamos jantar, o que é o comer, vamos à nossa praia, mas sim ao Bernardo, ao próprio Bernardo, virando a coisa outra vez para o nosso património em comum, porque fiquei sempre na dúvida, quando abordaste a Mitó para esta entrevista, neste verão em Tomar, enquanto estava a decorrer o festival em Sem Soldos, o Bons Sons, onde os Caras de Espelho foram tocar, e fiquei sempre na dúvida se tu decidiste repentinamente, quando nos viste a andar ali pelas ruas de Tomar, que querias fazer a entrevista com a Mitó, ou se já trazias esta ideia fisgada. Um abraço e até já. Bom, acabámos de ouvir o jornalista da SIC, Miguel Franco de Andrade, outro grande amigo da Mitó. Verdade. Pelos vistos, temos em comum a passagem pelo teatro, os três. Não sabia que tínhamos em comum o encenador António Pires, que acaba de receber um prémio, um Globo de Ouro, pela peça de passagem. Muito bem recebido. Olá. Ele e os atores, peça magnífica, todos... maravilhosos. Pessoas que eu adoro. Não fazia ideia que também conhecias o Saravá António Pires. Respondendo rapidamente ao Miguel, que aqui me surpreendeu aqui com algumas coisas. Sim, chegámos a ensaiar, Miguel, algumas vezes. Passámos ambos pelo teatro universitário, é verdade. E resolvendo esta parte da pergunta que ele me lança, não, eu não tenho essa técnica de não faço ideia quem é que vou entrevistar, deixa-me andar aí pela rua. E olha quem aparece. Tiveste sorte, apareci eu. Eu andei pelo Recio e em sítios movimentados, e eu pensei, olha, vou para os Bons Sons, porque alguém há de me aparecer à frente. Por acaso naquele dia estava com dificuldade, porque não estava a ver ninguém que necessitava com muita dificuldade. Mentira. Não é verdade. Mitó, a Mitó já estava na minha lista dourada. Já estava na minha lista dourada para regressar. Eu estava em busca, porque eu gostei muito da conversa que tivemos, é absolutamente sincero. Aliás, são escolhas minhas, por isso nem podia ser de outra maneira. E estava na lista, estava em busca de um pretexto. E depois cruzei-me aqui no Expresso com o Pedro da Silva Martins por causa dos Caras de Espelho, e eu pensei, vai ser em breve. E pronto, e de facto, eu já estava na lista, e eu quando vos encontro, sim, porque o Miguel estava também, sim, sempre. Cruzámos-nos, acho que até num restaurante, onde eu também comi um restaurante maravilhoso em Tomar, e aí eu tentei perceber se tínhamos agendas para acertar em breve, mas a ideia já cá estava. Bom, o Miguel fala aqui de muita coisa. Diz uma coisa que é: quem te conhece fica logo mitosado.
Eu já me sinto um bocadinho mitosado, não vou mentir aqui. Eu não sei o que é que ele quer dizer. Também com não, isso, mas achei bonito. Achas que é digno de entrada num dicionário da língua portuguesa? Eu acho que é. Estar mitosado acho muito maravilhoso. E vai a esse teu magnetismo de que ele fala, esse teu carisma que liga as pessoas. E como é que tu como é que tu respondes a isso? Ele fala desta dimensão ética, de cidadania e inspiradora, exemplar. E que mais uma vez, e tu escolheste muito bem os meus amigos a quem foste pedir o testemunho, e que mais uma vez o Miguel é provavelmente a pessoa mais inspiradora nesse sentido da minha vida. Já eu imito muitas vezes a Sandra em muita coisa, mas também imito o Miguel, e se há coisa que o Miguel me inspira é no sentido de cidadania, é também na sua enorme cultura, na sua intelectualidade, no seu aprofundamento dos temas, na sua busca de fontes. Ele, como jornalista, não recusa-se muito bem a não ir perceber qual é a origem de uma informação, de uma frase, aquela coisa do ouvi dizer, li no outro dia que... E vivemos tempos apressados em que... E o Miguel é a pessoa mais... A televisão e a imprensa e os sites e o Miguel é a pessoa que vai mais atrás disso. E depois comete-se o erro de se publicar algo que... E ele é bom super isso, inspirador nesse sentido, porque faz com que nós, amigos, estejamos muito mais atentos à informação que damos às outras pessoas, aquela coisa à boateira. Há muitos boatos. A história é feita... Há muitas tragédias que são baseadas em boatos. E realmente o Miguel desconstrói muito bem isso. E ele é um querido e enorme amigo. Como ele diz, é um bocadinho mais do que amigo, é como se fosse um irmão mesmo. E por acaso é curioso teres trazido o Miguel aqui à fala, porque eu ia encontrar no meio deste podcast alguma oportunidade, estava com ela fisgada, mas ainda bem que eu queria, que fui eu a criar. Para fazer aqui uma publicidade, uma recomendação cultural, não é? De um podcast, imagino. De um podcast que vai estrear daqui a umas semanas, eu acho que já no daqui Expresso. a 2 semanas, no Expresso, e feito com todo o poder pelo Miguel Franco de Andrade, porque ele é uma pessoa que domina e está a estudar inclusivamente, e portanto, domina muito bem a história e várias épocas da história. Este é um podcast narrativo sobre Lisboa, não é? Sobre Lisboa. A história de Lisboa, ele que tem é poucos anos, por são Lisboa. 3.000 anos. Ele estuda muito e aprofunda essa maneira de aprofundar a informação tão própria que ele tem, e ele, portanto, tenho a certeza que o podcast vai ser de uma qualidade, vai enriquecer imenso o próprio Expresso, e não deixem de ouvir, porque eu já ouvi o primeiro episódio e comecei e não consegui parar enquanto aquilo não acabou, porque é muito interessante. Maravilha, e vai contar com a tua voz. O genérico, não sei, não é? Pois, a gente ainda está, por isso é que ele estava a dizer que estamos aqui numa aventura recente. Nós estamos a tentar fazer o genérico para o próprio podcast, não é? Que tem aquela música de entrada e de saída, mas isso ainda não percebi muito bem se vamos conseguir, talvez. E talvez seja eu a narrar o próprio genérico, mas pronto, isso ainda está tudo em construção e, portanto, não podemos prometer às pessoas muito uma bem. Coisa que... Fica o mistério, provavelmente sim. Mais uma história de Lisboa. Mais uma história. Ai, uau! Faz lá outra vez. Mais uma história de Lisboa. Uau, que voz. Eu aposto nisto, aposto na tua voz. Muito bem. E mais, se calhar agora pedia-te para dares música à nossa conversa. Que músicas é que trouxeste para ouvirmos? Olha, eu, apesar de ser uma pessoa muito apreciadora do que se vai fazendo e como te disse no início desta conversa, até acho que há muitas bandas atuais a fazer música muito interessante, mas eu realmente trouxe assim coisas um bocadinho já mais para o antigo. E, infelizmente, a razão pela qual eu trago esta primeira música é porque ela é estupidamente atual. Então
A música chama-se Do que um Homem é Capaz. E eu fui cantada regressar, José Mário pelo Branco. José Mário Branco, e devo dizer que tive um projeto muito interessante com versões de músicas de José Mário Branco com o nosso querido amigo, um músico incrível que vive em Portugal, que é o Luca Argel. Já aqui esteve. Já aqui esteve, eu ouvi. Ouviste lá. E eu e ele tínhamos um projeto de músicas do José Mário Branco e ele cantava esta música. O José Mário Branco é ótimo e é o autor e tudo mais, mas se algum dia puderem ouvir o Luca Argel a cantar esta música, vale mesmo a pena. O tema que um do homem que é um capaz. homem é capaz. Muito bem, eu regressei agora a esta música e a esta letra e arrepiei-me, de facto, a atualidade da música é tudo. Tu vais lançar então o tema do que um homem é capaz, mas na versão de José Mário Branco, é isso? Versão José Mário Branco. Vamos. A caminhar sozinho, vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos no meio dos destroços do que nunca vão fazer, vão poluindo o percurso. Maravilha. Uma música para refletir, tem lá tudo. Vou só citar aqui um bocadinho. Vejo gente cuja vida vai sendo consumida por miragens de poder, agarrados a alguns ossos, no meio dos destroços do que nunca vão fazer. Bom, e que mais? Que músicas é que tens para nos dar? Olha, agora, em jeito de comemoração e também, ou seja, a música serve de mote para que os nossos ouvintes se ponham atentos, porque estamos a entrar no centenário de nascimento do Carlos Paredes e este ano vai ser pontuado por várias efemérides ligadas a este tema. Eu também deixo aqui a sugestão se nunca ouviram também a cravista Joana Bagulho a tocar a obra de Carlos Paredes em cravo, vale mesmo a pena. E ela durante este ano vai fazer alguns concertos também ligados com este tema e portanto agora propunha que ouvíssemos Sede e Morte tocado pelo próprio Paredes. Vamos. Maravilha. Terceiro tema. Cara de espelho. Cara de espelho. De novo. Muito de bem. Novo. Um dos temas que eu mais gosto de vossos. Aliás, Eu também. Também? Também. Pois de facto eu vibro com com a tua interpretação em palco deste tema. Porque, infelizmente, e também em relação ao que disse ao primeiro tema, do que o homem é capaz, infelizmente é também um tema muito atual. Há muitas varejeiras na política atualmente. Na política e não só. Então. Nas instituições, na vida e na política, claro que sim. Que se alimentam da desgraça, da miséria e da trampa alheia. Que preferem mais do que alimentam-se, ou no mínimo não têm qualquer vontade de realmente acabar com isso. E agigantam-se com a trampa alheia? Sim. E fazem, inclusivamente fazem mesmo vida disso, não é? De desgraça alheia e dos destroços das vidas dos outros. Vamos ouvir então Varejeiras pelos Cara de Espelho. Se aldeias em choque decidem unir dos homens que riem da má sorte delas e no fim são elas que dizem a rir, todos sabereis à mesmíssima merda.
Maravilha, tema incrível, muito bem interpretado por ti, muito bem tocado por todos vocês e letra belíssima do Pedro da Silva Martins. Tempo agora para ouvirmos o que trouxeste para ler. Bom, então eu trouxe duas coisas. Eu sei que geralmente é só uma, mas eu gosto. Mas acho que faz sentido, vamos a isso. Pronto, a primeira, também vou fazer aqui uma pequena introdução de vivas, dar um viva a uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que até gostava de conhecer e a quem eu devo muito, que é a Maria Teresa Horta. Todos nós, seres humanos, lhe devemos muito, mas ainda mais as mulheres. A Maria Teresa Horta ganhou o prémio Rodrigues Sampaio recentemente e, pasme-se, este prémio existe desde os anos 50, teve algumas interrupções, mas existe, e foi a primeira vez que uma mulher o ganhou. E, portanto, foi muito bem atribuída à Maria Teresa Horta. Bolas. Pois. Isto já diz muito, não é? Pois. Então eu vou ler um poema, um dos muitos poemas dela, incríveis. Onde uma tem o cetim, a outra tem a rudeza. Onde uma tem a cantiga, a outra tem a firmeza. Tomba o cabelo nos ombros, o suor pela barriga. Onde uma tem a riqueza, a outra tem a fadiga. Tapa a nudez com as mãos, procura o pão na gaveta. Onde uma tem o vestígio, tem a outra a pele seca. Enquanto desliza o fato, pega a outra na enxada. Enquanto dorme na cama, a outra arranja-lhe a casa. Tão bem lido. Obrigado. Obrigada eu à Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta, parabéns. Sim. E obrigado pela escolha, pela distinção tão merecida. E tens mais uma leitura, não é? Sim, assim, quando tu me disseste que eu deveria ler um trecho de um livro ou de um poema ou qualquer coisa, eu fiquei logo indecisa entre Maria Teresa Horta e este trecho que vou ler agora, e depois resolvi rebeldemente trazer os dois. E bem. E este trecho é nada mais, nada menos que o último capítulo do livro que provavelmente até hoje terá sido o livro que eu mais gostei de ler na vida, que se chama Levantado do Chão, José Saramago. do nosso José Saramago. Põe Jobão mau tempo o seu braço de invisível fumo por cima do ombro de Faustina, que não ouve nada nem sente, mas começa a cantar, hesitante, uma moda de baile antigo. É a sua parte no coro. Lembra-se do tempo em que dançava com o seu marido João, falecido há 3 anos, em descanso esteja. É este o errado voto de Faustina, como há dela saber. E olhando nós de mais longe, de mais alto, da altura do Milhano, podemos ver Augusto Pintel, o que morreu com as mulas na noite do temporal, e atrás dele, quase a agarrá-lo, a sua mulher Cipriana e também o guarda José Calmedo, vindo de outras terras e vestido à paisana, e outros de quem não sabemos os nomes, mas conhecemos as vidas. Vão todos, os vivos e os mortos, e à frente, dando os saltos e as corridas da sua condição, vai o cão constante. Podia lá faltar neste dia levantado e principal. Uau! Obrigado. Esta, para quem não sabe, é a descrição do dia 25 de Abril de 74. De forma brilhante. De forma brilhante. Bom, um dos romances fundamentais de Saramago, publicado em 80, e retrata a luta de um povo face às forças opressoras, os latifundiários, as forças da ordem, a igreja, e por aí vai. É, na verdade, a história, e foi isso que me comoveu e faz com que este livro seja provavelmente dos mais importantes para mim. Isto é a história da família de todos nós. É a história dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tetravós, dos teus, todos nós. Obrigado. E a mote disto... Tu já regressaste muitas vezes a este livro? Já. Imagino que sim. Já, sim. E deves ter vários exemplares. Olha, não, por acaso agora só tenho este, mas já tive. Eu normalmente o que acontece é que eu vou dando e depois compro para mim, na primeira oportunidade volto a comprar para mim. Agora este já tenho há um tempo, talvez. Tu tens? Se não tens, eu dou-te. Eu tenho. Okay. E obrigado. Agora surgiu uma pergunta, não sei como é que vai soar, mas vou lançar.
Tu, ao longo da tua vida, já te levantaste várias vezes do chão. Quantas e quantas. Perdi-lhes a conta. Levanto-me, sacudo-me, caminho em frente. Atrás está o passado. São as várias vidas nesta vida, não? São as várias vidas nesta vida. E, infelizmente, devo dizer que conta ainda cair muita vez. Mas com mais ferramentas para te levantares, não é? Mais ferramentas para me levantar ou não. É a vida. A vida é assim. A vida sem quedas também. Não... E contemos com os amigos também, não é? Nestas alturas. Os meus queridos amigos aqui, trouxeste Não é? 2 queridíssimos. São como se fossem 2 irmãos. E sim, sem amigos isto era agreste. agreste. É verdade. E quando as relações amorosas ou as amizades nos fazem mal, ou já não fazem muito sentido também, como disseste há pouco, saber deixar a carga. Temos pena. Eu diria o mesmo também. Siga a vida, siga a banda. Siga a banda. Caminha para a frente. Olha, estou a gostar muito. Estamos mais perto do final. Sugestões culturais. O que é que sugeres que as pessoas possam ver, ouvir, estar atentas? Olha, a caminho daquelas que já fui dando, portanto estejam atentas ao centenário do Paredes, estejam atentos à obra da Maria Teresa Horta, que eu acho que é muito pouco conhecida para o que deveria. Este fim de semana já temos o Nick Cave no Mel Arena. Verdade. Sugiro também, não sei se ainda há bilhetes, não deveria haver, mas se há, para o concerto da Kim Gordon no Capitólio, no dia 11 de novembro. Estejam atentos ao podcast Histórias de Lisboa, que vai estrear no fim deste mês no Expresso. E agora, puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, Cara de Espelho toca no São Luís, em Lisboa, no dia 29 de novembro. 29 de novembro. No São Luís, no Teatro São Luís. No Jardim de Inverno? Não, mesmo na sala. Na sala. E no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, no dia 30 de novembro. Muito Portanto, bem, vou estar presente em Lisboa. Sim. Dei-me conta aqui de uma coisa. Tu estás pela segunda vez e vejo que vibras com os êxitos ou os momentos felizes dos teus amigos. Sim. E diria que por vezes na amizade não há isso. Então não é amizade. Não é? Então não é amizade. Não é? Às vezes quando entre amigos há uma competição, não é? Isso não é bem amizade. Não é bem amizade. Eu diria, quer dizer, não sei, mas cada um sabe dos seus relacionamentos, se calhar há pessoas que gostam disso. Para mim isso não seria uma amizade. Eu também diria o mesmo. Os amigos que não celebram os bons momentos dos outros e só querem dar umas palmadinhas nos piores momentos, são o quê? Não são amigos. É. São conhecidos, eu diria. Também acho. E portanto, que bom saber que és também uma boa amiga. Eu quero deixar a sugestão de uma série com que eu me confrontei agora na Netflix. Confrontei, não sei se é... Sim, confrontei. Sim. Porque na verdade eu não esperava encontrar grande coisa, estava a pensar até ir parar ao Filmin e a série é um documentário. Will and Harper, Harper e Will Ferrell, um ator de comédia conhecidíssimo nos Estados Unidos, têm uma longa amizade. Bom, e entretanto Harper revelou-se uma mulher trans e já aos 60 anos, não sei se chegaste a ver, a meio da pandemia manda um e-mail realmente ao Will Ferrell, pronto, que Harper, aquela amizade de tanto tempo, na verdade é uma mulher trans e gostava de falar sobre isso, essa grande transformação. Will Ferrell tem faro também para as histórias e pronto, não só esta amizade continuou forte com estas grandes mudanças e colocando-se ali todas as dúvidas do mundo, perguntas entre duas pessoas que se conhecem bem. Portanto, há ali perguntas que Harper permite a Will Ferrell fazer que não permitiria a outra pessoa, assim como os amigos permitem, e fazem uma viagem pelos Estados Unidos de carro, porque Harper sempre gostou de fazer grandes viagens, mas agora enquanto mulher trans o perigo aumenta absurdamente. Portanto, se para uma mulher
para uma mulher cis é perigoso, para uma mulher trans ainda mais, e portanto há aqui uma dupla maravilhosa de carro pela América, em que é um documentário, é filmado, e em que há muita complicidade, muitas revelações, muitas partilhas, e se calhar a mote disto, se calhar muitos preconceitos podem ser destruídos para quem e dúvidas para quem quiser assistir. Está na Netflix. Muito bem. Eu, por acaso, também ia sugerir um filme que eu não vi ainda. Ai, gosto desses. Mas com o tema, eu sei que é um filme que levou o prémio do público no Festival Queer Lisboa, que se chama Sem Coração. Ele foi ao Festival de Veneza e, bom, eu não vou fazer de spoiler, até porque eu também ainda não o vi, também mas já li o trailer e pareceu-me muito interessante. Boa sugestão. E, aliás, esse festival tem sempre o Queer Lisboa e o Queer Porto, na verdade, são a curadoria, os filmes são diferentes. Sim, sim. E, portanto, muito boa curadoria do João e da sua equipa. Portanto, bela sugestão. Perto do final, pergunto-te quais as utopias que te fazem continuar? Justiça, igualdade, verdade. A verdade. A verdade é uma palavra complexa. Sim. Porque hoje em dia está a ser esvaziada, não é? Eu quando digo verdade, vou-te dizer, é uma verdade muito concreta. Tem muito a ver com honestidade e tem muito a ver com a própria arte. A verdade, há muita arte que não é verdade. Se calhar há algumas pessoas que estão a ouvir-me e que já sentiram isso em relação ao que eu faço. Espero que não, porque eu tento não o fazer. Eu tento, quando faço uma coisa, que seja a sério. E portanto é isso que os artistas bons fazem, que eu acho que também temos de fazer na vida. Aqui as pessoas são imperfeitas, a vida é imperfeita. Há bocado estávamos a falar das quedas, isto faz parte da vida e portanto a perfeição não é uma das minhas cotas para a vida. Mas mesmo que seja para fazer mal e para cair e para chorar e para depois nos levantarmos, mas que seja verdade, que seja verdade, que não seja uma encenação, que não seja mentira, não é? É isso. Para mim a verdade é o que vem do âmago das entranhas. Isso é que é verdade. E se falharmos, possamos também, ao darmos conta disso, com verdade, eventualmente fazer melhor. Fazer melhor, tal e qual. É. Obrigado. Tens alguma palavra preferida? Tu que cantas tantas palavras. Olha, boa pergunta. Se eu tenho uma palavra preferida... Se me perguntassem isso, eu estou sempre a mudar no meu lado, não é? Mas, eventualmente, há palavras que permanecem em ti. Não sei, talvez orgulho, no bom sentido. Que orgulho é esse? Orgulho. No sentido de termos estima e não termos medo de existir e de sermos quem somos e estarmos aqui, ocupar o nosso espaço, ocupar o nosso lugar de fala. Orgulho. Demoraste muito tempo a ter esse orgulho? Muito, e ainda não o tenho a 100%. É um trabalho que se faz continuamente. Para as mulheres é mais difícil esse orgulho? Talvez. Talvez para umas, outras não. Acho que é uma coisa muito individual. Obrigado. Repito sempre esta pergunta. A vida tem sido boa para ti? Sim, tem. A vida tem sido boa para mim. Tem. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mesmo. Agora eu não estou na comiseração, atenção, mas se por acaso a minha vida acabar amanhã, está ótimo. Está ótimo. Foi ótimo. Foi mesmo ótimo. Foi bonita a festa, pá. Foi bonitíssima a festa, pá. Foi ótimo, amei, fui amada. Fiz, desfiz, experimentei, errei, acertei. Foi ótimo. Olha que bom.
Ah. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas mais tempo e atenção? Silêncio, agricultura. Ver o poder ter descoberto aquilo que os meus antepassados, que era a vida dos meus antepassados, não é? Depois nós achámos que evoluímos imenso por termos nos tornado intelectuais e termos vindo para a cidade estudar, e ainda bem que viemos. Também estou muito grata a isso. Mas descobrir o poder de pôr uma coisinha deste tamanho, Uma pevida. que depois teres de ir cuidando daquilo e depois ir lá fora e colheres aquilo que te vai nutrir e que te vai alimentar e seres quase autossuficiente, descobrir esse poder é uma revolução na vida de uma pessoa que não o sabia, não é? Que estava só intelectualizada. É assim, de repente, uau, não há nada melhor que isto. Isto é o cúmulo do incrível, da autossatisfação, da espiritualidade até. Ah, sim. Sim. É altamente espiritual este trabalho de semear, aguardar, cuidar, colher e comer, e ser alimentado pelo nosso próprio carinho e a nossa própria dedicação, e alimentarmos os que gostamos com esse trabalho que tivemos. É incrível, é assim, dá um poder, quase que uma pessoa fica... Sou muito bom. Sou muito forte. Sou muito forte. Tu tens uma quinta? Sacas um tomate deste tamanho do tomateiro, um super aquilo tomate com um salzinho. Um super E tomate. ficas, uau, isto é incrível. Mas tens uma quinta? Sim, tenho um quintal. Um quintal. Quer dizer, tenho por acaso uma quinta, mas não estou a semear na quinta porque ainda é longe do sítio onde eu vivo e precisa de dedicação diária. Isto não é só pões a semente e depois tchau, vou ali buscar o tomate, não é assim. A dedicação é mesmo diária e, portanto, tem de ser no sítio onde vives. E, portanto, tenho assim um quintal bastante generoso. E onde há tomates, árvores... Tudo, todas as ervas aromáticas possíveis e imaginárias, árvores de fruto e outros cultivos. E é ótimo. É mesmo muito bom. Muito bem. E tu cozinhas bem, imagino. Sei que gostas de comer bem. Eu gosto de comer bem. E comer bem não é comer em quantidade. Gosto de comer bem. E pronto. Gosto de comer, sim. Gosto de comer e que a comida esteja boa e bem confeccionada. Já estava a ouvir a senhora doutora. Depois, mais ou menos, mistura-se um bocadinho. Olhem que não é comer em quantidade. Não é comer em quantidade, é estar mesmo estupidamente bom o que se come. Estupidamente bom, não é? Sim. E tu, para os amigos, para os amores, saem de coisas estupidamente boas do forno? Dizem que sim, dizem que sim. Mas eu, nesse aspecto, sou mais privilegiada ainda, porque o meu amor cozinha, e cozinha muito bem, e portanto eu sou mais alimentada do que alimento. Quando alimento acho que também não me sai mal, mas sou alimentada com muita dedicação, muita mestria e muito bem. E com produtos muito do campo. deliciosas, sim. É? Sim. O que é um prato que tu gostas em particular, já que estamos neste Então vamos aqui à lista. Então... Ai meu Deus, não, um ou dois, antes de terminarmos. Tu gostas em particular? Olha, que estávamos a falar de tomate, uma das coisas que eu mais me pelo é uma fritada alentejana, fritada de tomate alentejana com cacholeira, que se calhar é uma coisa que quase ninguém sabe o que é um enchido de fígado. Uhum. É como se fosse morcela, mas é de carne de fígado. É provavelmente das coisas que eu mais prefiro, que eu mais adoro. Enfim... A lista é muito extensa, não vale a pena estarmos Exatamente. Pronto, já ficou esta fritata, não é? Sim. Muito bem. E é servido com bom vinho, imagino. Pois, convém. Convém, não é? Convém, um bom vinho tinto, não é? Sim, depende. Há algumas coisas claro. que pede mais um branco. Também mas acho. Pronto, sim, o vinho tento beber com moderação, porque pronto, em Portugal o vinho está muito disponível, o vinho bom muito disponível. E a senhora doutora voltou? A senhora doutora voltou porque sim, temos de ter um Também olho acho, nisso. O alcoolismo é uma coisa endémica em Portugal e nós temos de nos vigiar. Muito aceito. Sim. E mesmo não estando nós a falar de alcoolismo,
alcoolismo há o excesso que pode desequilibrar o corpo, não é? É assim, se esse excesso for esporádico ainda é como o outro, claro que desequilibra, mas a mim mesmo o que me preocupa é o desequilíbrio que o alcoolismo traz, e o alcoolismo é uma coisa muito silenciosa no início, ok? E é transversal. Eu diria que nenhuma família não está acometida por... Socialmente aceite, e é aquela droga que está disponível em qualquer lado. Num início, antes daquilo se transformar num grande problema, e eu noto mesmo em mim, quando houve fases na minha vida em que, sem querer, porque havia mais jantares ou mais não sei o que, eu fui vendo, eu noto diferenças na minha saúde mental quando ando a prevaricar demasiado. Eu também, e já agora partilho aqui, porque sinto o mesmo que tu e tenho essa preocupação comigo, sempre que me dá uma vontade mais constante de beber vinho tinto, penso... água, eu não vou dizer a marca, vou já encher um copo de vinho tinto com um copo de vinho com água gaseificada e vou beber como se estivesse a beber vinho. Alternativas para para treinarmos o cérebro de outra maneira. Porque não é? realmente, por exceção, é excepcional. É excepcional, passado, mas, e é um prazer, mas doseado. Não o devemos fazer diariamente. Claro. Não o devemos fazer, mesmo aquele alibi do só um copinho faz bem ao coração, se é alibi. Também acho, por isso eu tenho muita água gaseificada no frigorífico. Muito bem. E penso, este vinho é ótimo. Exato. Tão levezinho. Tão levezinho. Desce que é uma beleza. Pronto, Ifa. Olha, obrigado por este regresso. Gostei muito. Sim, e marcamos encontros para daqui a 8 anos. Vamos. Cada vez mais novos. Sim. Cada vez mais novos. Estás-te a dar bem com a passagem dos anos? Sim, estou. Eu vi-te ali a posar como uma miúda, continuas igual. Pois, vou posar sempre super desafiante para a lente. Cada vez com mais voz de bagaço e pronto. Ainda bem. É? Gostas? Sim, eu adoro. Bolas. Sim, eu não me estou a dar mal. Não? Gosto desta força e das certezas que trazem a idade. Eu gosto disso. E o charme. O charme. Histórias de Lisboa. Muito bem. E terminou assim este episódio com a música, atriz, terapeuta, locutora de podcasts, a mulher dos muitos poderes, Mitó Mendes. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do José Fernandes e a edição áudio é de João Ribeiro. Volto na próxima sexta-feira. Até lá, tenham uma boa semana e boas escutas. Mitó, como é que te despedes das pessoas? Muito obrigada por me terem aturado este tempo todo. Não sei como é que têm pachorra para ouvir-me. Estás a ver, de vez em quando ainda surge. Não, agora a sério. Quero agradecer ao Bernardo este espacinho de grande qualidade que nos dá todas as semanas e por contribuir para que a cultura portuguesa permaneça num sítio tão frágil, mas que ali permaneça. E obrigada, porque contribuis muito para isso. Obrigado. Tu e quem ouve, porque se não houver quem ouve, claro, eu sei o que é que te acontece a ti. Portanto, infelizmente é assim. E portanto, estamos juntos. Obrigado pela tua generosidade e continuo a admirar-te muito. Obrigada. Ouçam Cara de Espelho. Obrigada.